2 Timóteo capítulo 2, verso 4. Eu quero falar nessa manhã sobre o soldado de Cristo. O soldado de Cristo. Quem é soldado de Cristo, diga glória a Deus. Soldado de Cristo. 2 Timóteo 2, verso 4, diz assim: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou, aquele que o alistou para a guerra. Lê agora aqui na versão ali do Data Show, vamos lá? Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida. Vamos orar. A pastora Roseli está aqui, tem vivido uma luta lá com seu papai. Essa semana estarei com a pastora Joyce visitando ali em São Gonçalo, mas graças a Deus já está em casa. E ela está aqui, esteve ontem aqui na programação, linda programação que tivemos aqui da Rede Sul de Igreja, e nós glorificamos a Deus. Vamos orar e que você possa entender o que essa palavra quer dizer ao seu coração. Santo Deus, nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos pela salvação em Cristo Jesus. Nós te louvamos, Senhor, pelo teu amor, pela nossa família. Te louvamos pelas nossas conquistas, como nós cantamos agora, Senhor. Deus, muito obrigada, Senhor, porque tu tens nos ajudado. Tu tens, Senhor, nos fortalecido nas lutas, nas batalhas, porque fomos chamados por Ti. Deus, muito obrigada, Senhor, porque podemos voltar a congregar com os irmãos em comunidade, Senhor. Ó Deus, muito obrigada por esta igreja, ter nos sustentado, Senhor, através de oração. As lutas são grandes, mas sabemos que Tu és o nosso general. E nós somos soldados, Senhor, e nós Te obedecemos. Deus, muito obrigada pelas ofertas, pelos dízimos, Senhor, que foram colocados, Senhor, diante de Ti neste momento, Deus. Multiplica a fazenda dos Teus servos. Deus, e aqueles que não puderam fazer, Senhor. Deus, abre portas e janelas do céu, como diz a Tua palavra. E Tu ainda nos manda fazer prova de Ti. Deus, muito obrigada, Senhor. Ó Deus, pelos Teus servos que estão aqui, Senhor, cultuando o Teu nome. Muitos não puderam, estão enfermos, em lutas, viajando. Ó Deus, tendo outros afazeres, mas estão com o coração, Senhor, Te servindo, Pai. Porque, ó Deus, é a melhor coisa do mundo é servir a Ti, Senhor, como Senhor e Salvador. Pai, nós agora queremos colocar diante de Ti a vida do Teu servo, que vai trazer, Senhor, do trono da Tua graça, aquilo que o nosso coração, individualmente, Senhor, precisa ouvir. Deus, fala, Senhor, através do Teu servo. Faz como fizeste a Isaías, colocando, Senhor, uma brasa viva na boca do Teu servo. Ó Deus, e ele já se colocou diante de Ti. Agora use-o para a Tua glória. Fala aquilo que Teu povo precisa ouvir, Senhor. Nós Te agradecemos, nós Te bendizemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Obrigado, irmãs. Obrigado, Carminha. Eu acredito que, por mais que a igreja tenha sido muito atacada... Jonas. Eu acredito que a igreja, ela é uma das melhores instituições, e eu acho loucura a sociedade não valorizar a igreja.
eu vivi situações dificílimas na minha vida e, graças a Deus, a igreja, em vários momentos, me carregou no colo. A igreja ajuda nós colocarmos limite para os nossos filhos. Nem tudo, por mais que o mundo está aí bastante, o caminho alargado, mas a igreja dá certos, ajuda a família a orientar. A igreja acolhe. A pastora Roseli falou na sua oração que se sentiu abraçada. Essa semana, essa madrugada, nós tivemos uma situação bastante, eu e Dalvinha, muito difícil. A Silvana está aí, Márcia? A irmã Dalva, minha sogra, cortou o cabelo lá no Silvânia. Eu acho que foi isso que perdeu as forças. Só pode. O Silvânia deve ter cortado muito, perdeu as forças. Estava bem, levei. Eu estava na programação dos casais, Dalvinha dando assistência a ela, mas também é loucura você abrir mão de não participar dessas programações. Maravilhosa a programação feita pelo Ministério do Casal. A Dalva, às vezes, está trabalhando, eu vou mesmo assim. Passo uma peroba no rostinho e vou sozinho, independente, participo. E, graças a Deus, também a Beth, o pastor Nelson não pôde vir, a Beth estava, a Simone, o marido não veio, ela veio também. Então, nós vamos aqui, levamos, absorvemos e chegamos em casa, dividimos, e o nosso casamento é abençoado. Então, na próxima vez que o Ministério de Casais nos convocar, então não abra mão, não. E eu fiquei ali, eu vinha, saía, pegava, mandava, levava, e de noite ela começou a passar mal. Dalva achou que a situação estava saindo do controle. Nós tivemos que levá-la para São José, e ali ela ficou até 3h30 da manhã, a pressão subindo muito, mas depois melhorou. Acho que ficou muito bonita, Silvana, ficou envaidecida, e a pressão subiu, mas aí agora já está controlada. Dalvinha ainda está com ela, ainda carece muito das nossas atenção. E nesse momento aqui tivemos também um trabalho maravilhoso da associação. Eu estava aqui, na hora que eu estou no púlpito, o pastor Flávio me liga, eu não pude atender, depois me ligou e eu estava no hospital. Mas é gostoso, igreja, porque eu liguei na mesma hora, era 11 horas da noite, 11h30, e eu passei uma mensagem. Eu estou com minha sogra, e eu falei assim: eu sei que ninguém o povo está dormindo. Que nada, irmã Zeli, cadê a irmã Zeli? A irmã estava acordada, e na mesma hora já mandou uma oração, dizendo que estava sustentando em oração. Que coisa boa, irmão, receber assim, de imediato, uma palavra nesse sentido. Então, a igreja é algo maravilhoso. E esse texto, ele diz sobre o soldado. E essa comparação de igreja e soldado, eu quero falar com você sobre isso. Pastor, a igreja não é a noiva de Cristo? Sim, mas é uma noiva de coturno, com colete, com capacete, pronto para a guerra. Né? Não é uma noiva lá no salão do Silvânio, não. É uma noiva pronto para a guerra. Aí sim é a noiva de Cristo. Então eu gosto muito de pensar na igreja como um exército, como uma tropa de elite, como os melhores. Igreja é isso. Geralmente eu lia esse texto pensando que, se eu sou chamado para um ministério de tempo integral, então eu não posso me envolver. Então, ou seja, uma leitura simplista fica assim: nenhum homem ou mulher que trabalha no ministério da Igreja Batista de Laranjeira, de tempo integral, pode fazer outra coisa.
Então eu lia dessa maneira, o que nós pensamos é dessa maneira. Mas esse texto não é só para somente pastores e líderes, mas é para toda a igreja, e independente da sua ocupação profissional, toda a igreja faz parte do exército de Cristo. Toda a igreja faz parte do exército de Cristo, e o Senhor está levantando um exército na terra, amém? O Senhor está levantando um exército na terra. Então, nós somos soldados de Cristo. Nós somos esse soldado de Cristo. Noiva, sim, de Cristo, mas preparado para a guerra. E o versículo que nós lemos de 2 Timóteo 2,4, ela resume bem a nossa missão neste mundo como responsabilidade. Vamos lá? Lê comigo. Ninguém... Deixa aí, por favor. Eu quero que você faça 6 perguntas a esse texto. 6. Você olhe para o texto e faça 6 perguntas. O que, quem, o que, aonde, quando, como e por quê. Primeira pergunta, quem somos? O texto diz, soldados. Repita comigo. Soldado. Eu vou perguntar, quem somos? O texto diz, o que fazemos? O texto fala, servimos. Nós servimos. O que fazemos? Aonde nós servimos? Neste mundo. A terceira pergunta, aonde servimos? Então o texto diz que ninguém que está aqui nessa guerra, neste mundo, pode se embaraçar. Quando faremos isso? Agora. O Senhor me alistou e o Senhor me chama agora. Não é quando eu passar debaixo do arco-íris, não é quando acontecer, quando eu me aposentar. Essa mentalidade que achar que o Senhor só quer os velhinhos do INSS, acabou. Que coisa! Quando eu me aposentar, quando se aposentar, você... Não, o Senhor te quer agora. Não é quando aposentar. Se você não faz agora, quando se aposentar, você não vai fazer. O texto diz assim, agora. Como faremos? Sem embaraço. Outra pergunta do texto. Não pode se embaraçar. A última pergunta para esse texto. Por que faremos? Para agradar aquele que nos chamou, que nos alistou, que nos chamou. Então, o que somos? Soldados. O que fazemos? Servimos. Onde servimos? Neste mundo. Quando faremos? Agora. Como faremos? Sem embaraço. Por que faremos? Para agradar aquele que nos chamou. Dê glória a Deus. Como hoje nós tem ceia, o horário está avançando e a Pauliana está aqui bem pertinho de mim, se eu ficar com o tempo muito, vai me olhar de cara feia, e não dá certo, que o Jacques também pode querer me pegar. Então, vamos correr. Em primeiro lugar, eu quero convidar você a ser um soldado de Cristo em serviço. Então, diga assim, eu sou um soldado em serviço. Segundo lugar, eu sou um soldado que não me embaraço. Terceiro lugar, eu sou um soldado que quero agradar o meu comandante. Então, se, em primeiro lugar, sou um soldado em serviço, a palavra serviço, nesse contexto, está associado à ideia de cumprir uma missão. O soldado em serviço, ele sabe muito bem em quem o chamou, ele sabe muito bem aonde ele está, no contexto que ele está, a guerra que ele tem que lutar. Por que os crentes que são soldados não conhecem a guerra que tem que lutar? Quantas vezes o inimigo dá rasteira em crente, servo bom, que vem à escola dominical, escuta a palavra, e a pessoa é pega no contrapé,
pastores que caem em cilada. Caem em cilada. Até hoje, pastor Heraldo está ali com muito mais estrada do que eu, sabe que a ferramenta que o diabo usa, sabe a ferramenta que deve estar só o toquinho de tanto Satanás usar, desde o início, usou lá com Sansão e usa com tantos pastores que caem ainda em armadilha, traindo a esposa, se envolvendo em relacionamento extraconjugal, pessoas que leem a Bíblia, mas por que caem, meu Deus? Por que não entende que eu quero agradar, não é? Antes de eu agradar a Dalvinho, eu tenho que agradar a Deus. Antes de eu agradar aos meus filhos, eu tenho que agradar a Deus. Então eu me alistei, não é para fazer uma média com a minha família. Eu me alistei, eu sou pastor, porque eu quero agradar a Deus. Eu já falei para a igreja da minha crise, porque nasci ouvindo que eu ia ser pastor. Na barriga da minha mãe, já se batia, vai ser um pastorzinho, vai ser um pastorzinho. Minha mãe lutou para ter um filho homem e dedicou, já lá antes de eu ser gerado, dizendo que o filho que tivesse seria pastor. Então, cresci com essa pressão, entre aspas, dizendo isso. Eu quero dizer para você que é tão gostoso servir ao Senhor. E quando eu vou para o seminário e me perguntam, mas por que você está aqui? Eu estava ali porque minha mãe fez uma promessa e estava pagando com o meu joelho. Eu estava ali. Por que eu estava ali me alistando no seminário? E, naquela época, o seminário não visava dinheiro, não. Então, se você não tivesse convicção, volta. Hoje, não. Mas, naquela época, só com convicção. E depois eu voltei, e depois eu tive que voltar com uma resposta que Deus botou no meu coração. Eu quero apresentar a Deus aprovado, foi isso que eu falei. Eu quero me apresentar. Aonde Deus vai me botar? Se vai ser no pastor, se vai ser na portaria, se vai ser evangelizando no Maracanã, no dia de jogo. Aonde Deus botar, eu iria. Então eu quero dizer para você o seguinte: o soldado em serviço, irmão, ele sabe que foi tirado de um local, do seu lar, para estar ali naquele campo de batalha. Efésios capítulo 2, verso 1, diz assim: Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos pecados. O comandante que me chamou, ele me deu vida, eu estava morto, eu era Mortinho da Silva. Eu estava ali morto, eu não tinha comunhão com meu Deus. Ele me deu vida para quê? Para dizer, eu estou vivo, eu estou vivo, eu estou vivo, só isso? Não, ele me deu vida para que eu possa levar essa vida a outro. Ele nos deu vida, eu estando morto nos meus delitos em pecado. Aí, esse mesmo Efésios 2, esse foi 1, o verso 4 diz assim: mas Deus, toda a igreja comigo, vamos lá. Então, ou seja, eu quero trabalhar, eu quero estar envolvido, porque Deus me amou, eu sou soldado, eu quero estar ajudando, eu quero estar trabalhando na casa do Senhor, eu não quero só consumir o que se produz na igreja, no culto, eu quero também dar, eu quero me envolver, eu quero pegar embaixadores do rei, eu quero pegar mensageiro, eu quero ajudar nas crianças, eu quero estar também envolvido, eu quero estar envolvido, porque o Senhor me amou e eu quero agradar esse Senhor, amém? O soldado em serviço sabe que tudo tem que ser movido pelo genuíno amor. O bom soldado, repita comigo, o bom soldado de Cristo sabe que seu combustível é o amor. Se não for o amor, se você está fazendo para agradar a homem, babou. Daqui a pouco acaba isso. Essa pessoa que você está tentando agradar não vai reconhecer, aí você vai ficar aborrecida e vai parar de fazer. Mas o Senhor, Ele nunca te decepciona. Trabalhe para Ele. Ele nos deu vida para que nós possamos promover vida em tantos lugares que não tem vida. E aonde existe pessoas mortas, eu preciso levar vida. Tem um texto de Ezequiel, capítulo 37, diz uma visão
maravilhosa, que Deus leva o profeta dizendo, o povo de Israel estava numa degradação espiritual muito grande, e Deus, para falar para o Ezequiel pregar, ele leva no cenário, uma visão de um cenário de milhares de ossos, pessoas mortas, e o Ezequiel, ele olha aquilo, o profeta Ezequiel vê aquilo. 37, esse capítulo 37 fala a visão dos ossos secos. Isso é uma visão, isso não aconteceu, e o profeta tem essa visão, e o Senhor faz uma pergunta ao profeta, eu não sei qual o versículo, acha para mim, o Senhor faz uma pergunta, por acaso poderão o profeta está ali, nossa, que fedor, nossa, quantos ossos. Aí, acho que Deus fala assim, mas isso eu sei, bonitão. Eu já trouxe você aqui, eu sei que tem muitos ossos, eu sei que o cheiro não é bom, porque é ossos apodrecidos, mas eu quero te fazer uma pergunta, a pergunta que ele fez. Vamos lá. Bem bonita a pergunta de Deus para ele. Eu gosto da pergunta do Ezequiel, da resposta do Ezequiel, que é aquela resposta mesmo de quem queria fugir, né? Ele não diz nem que sim, nem que não, ele não sabia a resposta, ele diz assim, Senhor, tu sabes, ou seja, me tira disso, Senhor, tu sabes. Independente da resposta, o profeta poderia dizer, sim, Senhor, não, Senhor. Independente da resposta, já vinha a missão, que Deus não dependia da resposta do profeta para dar missão a ele, porque o Senhor tinha visto já o coração desse homem. Então, independente da resposta, o Jackson, quem mandou sentar aqui perto de mim? O Jackson, para casar com a Pauliana, ele dependeu da resposta. Quer casar comigo? Foi assim, Pauliana? Mais ou menos, né? Então, se a resposta fosse sim, a resposta foi sim, ele casou. Se fosse não, ele não é bobo, ele ia tentar, mas por que ele ia insistir? Ou seja, a Bíblia diz que, independente da resposta, Deus fala para esse homem, profetiza. Eu acho que é o 4, deve ser. O que Deus falou para esse homem? Abra sua boca, repita comigo. Deus estava pedindo alguma coisa impossível para esse homem? Não. Deus te pede alguma coisa impossível, meu irmão? Não. Deus te chama para você trabalhar no contexto em que você está. Então ele disse, profetiza, abra sua boca e fale palavras de vida. Eu preciso de profetas que falem palavras de vida para o Brasil. Nós precisamos de palavras de vida para o nosso Rio de Janeiro. Você às vezes cai nessa armadilha de alguém na fila, de alguém falando mal do Brasil, falando mal do governo, independente de quem que esteja, você tem que abençoar, sua boca é para abençoar, é profetizar vida, porque o cenário já é de morte. E eu preciso profetizar a vida. Ah, menino, você andando com esses amigos, isso não vai dar bem, você vai acabar. E você abre a boca, fala que a criança vai ser presa, que você isso, ou a menina que está namorando alguém, você quer acabar com a barriga, você sabe do que eu estou falando. Você tem experiência, e você sabe o que isso pode levar, mas abra a boca e profetiza. O cenário era de morte, mas o Senhor disse assim, profetiza. Senhor, mas como que eu vou profetizar? Não tem vida esse negócio. Eu não estou te perguntando. Por acaso existe coisa impossível para Deus? Como é que eu posso profetizar com um filho dessa maneira, Senhor? Tu sabe, está vendo aí esse menino, com a filha, com esse marido que... Como é que eu posso profetizar? O Senhor, não estou te perguntando para você avaliar, eu estou mandando você profetizar. Soldado profetiza. Qual é a arma do soldado? 38, é a palavra. A palavra entra no coração e muda tudo. Independente da resposta, profetiza. A Bíblia diz que Deus levantou um exército numeroso.
2 Samuel capítulo 22 fala também de um exército. Davi queria um exército. Aí sabe o que Deus deu a Davi? O Senhor deu a Davi um exército, que estava com ele lá na caverna de Adulão. Esses exércitos na caverna de Adulão eram homens em aperto, repita comigo. Homens endividados, homens angustiados, homens de amargura de espírito. Quando fala homens, o Senhor, essas pessoas vinham fugindo, mas levava a esposa, a sogra, o periquito, o papagaio, levava, era todo mundo. Mas aqui está se falando homem, são famílias amarguradas, são famílias endividadas, famílias angustiadas, um total de 400 homens e 400 famílias, e multiplica isso por 3 ou por 4, quantos homens, é aquele número ali. A Bíblia diz que foram essas pessoas que se apresentaram a Davi. Olha, eles entram em aperto, endividados, angustiados, amargurados de espírito, eles entram dessa maneira. 2 Samuel capítulo 23, verso 8, agora eles não são chamados mais os endividados, eles não são mais chamados os angustiados, eles não são chamados mais os amargurados, eles são chamados os valentes. Os valentes, tanto o pai olha para o filho, olha para a situação e não vê, mas não consegue enxergar que esse filho, que essa pessoa que está vivendo esse momento agora, pode se transformar em um valente nas mãos de Deus. Não menospreze essas crianças que vieram aqui. Não menospreze a sua filha, não menospreze pela circunstância. Sabe o que esses homens fizeram? Esses endividados, esses que, se essas pessoas chegassem aqui na igreja, pastor, vai deixar esse povo participar aqui, um bando de endividado, angustiado. Sabe o que esses homens fizeram? Os valentes de Davi, esses homens, desde a época de Josué, não se havia conquistado. A Bíblia diz que esses homens, eles fizeram uma revolução e toda a terra que não tinha sido conquistada, eles conquistaram. Foram homens de conquistas. Esses que a sociedade não dava valor, Deus pegou, levou para Davi. Davi, eu estou te dando um exército. Davi pode estar falando, Senhor, está de brincadeira, Senhor. Esse grupo, sim, esse grupo eu quero transformar. Eu quero transformar. O que Davi e seus valentes fizeram? A Bíblia diz que quando Salomão sobe ao trono, 1 Reis capítulo 4, verso 25, quando Salomão sobe, diz lá, não existia mais inimigos contra Israel, porque os valentes de Davi eliminaram os inimigos. Amém? Aqueles que ninguém valorizava. Por que aconteceu isso? Porque os covardes, porque os angustiados, porque os medrosos, eles não ficaram lambendo as suas feridas. Sabe o cachorro? Fica lambendo a ferida. O veterinário tem que botar até um abajur na boca, no pescoço do bicho para não lamber ferida. Quantos crentes estão lambendo ferida? Mas meu pai... mas no passado, mas um pastor, mas alguém fez, e fica lambendo ferida. Misericórdia. O Senhor já perdoou, o Senhor já te libertou. Se o Filho de Homem vos libertar, verdadeiramente sereis, você é livre. Pare de lamber ferida. O Senhor não dá para usar um soldado que fica remoendo o passado, remoendo as traições, as angústias. Não, o Senhor pega você que não tem valor e o Senhor está dizendo, eu quero te usar. Eu quero te usar. São 3 coisas, mas o horário avança. Eu paro aqui. Eu quero dizer
que Deus pode trabalhar na sua vida. Deus pode trabalhar no seu coração. Permita ser usado por Deus. Diga assim: Senhor, eu não tenho valor. Eu não tenho valor. Para que eu fosse consagrado pastor, eu tive que sair da minha igreja. Que o meu pastor falou assim: não, eu não vou te consagrar. Você não tem experiência, você não serve para ser pastor. Você não tem experiência, você não serve para ser pastor. Eu realmente não tenho experiência. Nunca tinha sido pastor, 20 e poucos anos. Mas eu fui para uma outra igreja, para um pastor que me abraçou e me consagrou. Então, ou seja, se eu ficasse lamber a ferida, o pastor disse que eu não sirvo. Eu não ia sair disso. Mas aquilo que ele falou para mim não era o que Deus tinha para mim. O que falaram para você não é o que Deus tem para você. Deus quer, chamando nesse local, um exército. O Senhor está convidando um exército para orar, um exército para aclamar, um exército para fazer a diferença aqui nesse lugar. As mulheres, quarta-feira, me surpreenderam. Um frio, chovendo, frio mesmo, e uma chuvinha que quando a água batia, aumentava mais o frio. E eu e o pastor Heraldo aqui, e a rua deserta, e eu, assim, mais de 20 mulheres aqui no culto, e como é que a gente ia fazer? Então, enquanto eu dirigi, o pastor Heraldo ficou na porta. Quando o pastor Heraldo pregou, eu fui para a porta, para tomar conta, mas o trabalho prosseguiu. O trabalho prosseguiu, porque tiveram aqui um grupo de valentes que não se amedrontaram com o frio. Um grupo de valentes que optaram em estar aqui conosco adorando. O Senhor te chama não só para um culto, o Senhor te chama para fazer a diferença no seu escritório, no trabalho em que você está. Faça a diferença. Faça a diferença em nome de Jesus. Você é soldado. Quando uma das coisas que o diabo quer fazer é nos embaraçar, que você é embaraçado, você não caminha, você cai. Mas que você nessa manhã, você possa dizer: Senhor, me ajuda a ser um soldado desembaraçado. Amém?